Gente, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre propósito. E a gente não pode falar sobre propósito sem antes pensar um pouco na nossa história. A gente não pode falar sobre propósito se a gente não faz uma retrospectiva do que aconteceu com a gente, quais foram os personagens importantes na nossa vida. E eu falo muito de você resgatar o que aconteceu lá atrás, de você resgatar memórias da sua infância, da sua adolescência. Muita gente fala, eu não consigo estabelecer o meu propósito, né, de vida, meu propósito de vida. O propósito é importante porque ele vai te ajudar a levantar da cama todos os dias com mais energia, com mais motivação, com mais vontade. O propósito, ele vai te ajudar a te levar muito mais longe. É dele que você vai lembrar quando você quiser desistir. Por isso que eu acho tão importante que você, no momento da sua caminhada, durante a sua caminhada, que você entenda qual é o seu propósito. E não precisa parar o que você está fazendo para você entender o seu propósito. Durante a sua caminhada, durante o seu trabalho, você vai pensar sobre ele. E para mim, o que funcionou para mim com relação ao propósito? Funcionou eu lembrar quem era eu. Quem era Tatiane Sacramento na primeira infância, na adolescência, que foi um momento onde eu ainda tinha, né? Adolescência e infância são as fases que a gente ainda tem inocência, que a gente tem pureza. Então, a fase que a gente ainda não está muito profundamente estimulada pelo mundo exterior. Então, esse momento é um momento também de você pensar, resgatar a sua criança interior, conversar com essa criança interior. Isso é extremamente importante para você entender verdadeiramente o seu propósito. Ah, Tati, eu tive uma infância, uma adolescência muito difícil. Talvez esteja aí, na dificuldade, o seu propósito. Vamos lembrar de uma coisa que é extremamente importante. Pegue sua água, tá? Essa conversa é rápida, mas muito importante. O seu passado, ele não te define. Mas ele pode trazer para você lições importantíssimas. Muitas situações traumáticas, são traumas inclusive que eu trago até hoje na minha vida. E esses traumas eu passei. A origem desses traumas está na minha infância, no meu período da infância, principalmente até meus 7 anos de idade. Entretanto, gostou, Sandra, da live de ontem? Que bom, é um espaço mesmo de a gente se sentir acolhida. Durante a minha infância, na primeira infância, eu tive muitas situações de traumas que até hoje eu trato nas minhas terapias. Entretanto, essa fase da minha infância foi a fase que me ajudou, minhas amigas, a entender qual era o meu propósito de vida. E uma das coisas que hoje me faz querer muito trabalhar com outras mulheres, trabalhar com outras mães, foi que durante a minha infância e adolescência, eu estive rodeada de mulheres muito fortes, rodeadas de mulheres que tinham muita sabedoria, tinha muito conhecimento. Conhecimento é poder, a gente sabe disso. Mas esse conhecimento dessas mulheres, muitas vezes, foram reprimidos. O que a gente entende é que, na minha geração, estou falando da minha geração, foi uma geração onde a minha infância e a minha adolescência foi vendo mulheres sendo reprimidas. E eu via, nossa, essas mulheres têm um potencial tão grande. Essas mulheres têm tanto para compartilhar, têm tanto para doar. Quando você senta ao lado de uma mulher ancestral, de uma mulher mais velha, quando eu sentava na minha infância com minha mãe, com minha tia, com minhas vizinhas e ouvia as histórias dela, eu ficava simplesmente deslumbrada, simplesmente transformada. E hoje, quando eu olho para trás e vejo que esse conhecimento muitas vezes ficou lá atrás, por quê? Porque elas não tiveram oportunidade, porque elas não tiveram competência, e quando eu falo de competência é no sentido de oportunidade, com o conhecimento certo para colocar isso em ação. E fazer com que isso chegasse a outras e mais outras pessoas. Então, o meu propósito hoje de falar, de me comunicar com outras mulheres, é muito do que eu vivi e do que eu vi na minha infância e na minha adolescência.
Diversas mulheres com um potencial enorme, com um poço de sabedoria, mulheres fortes, mulheres muitas vezes que eram mães solas, criavam seus filhos sozinhas, mulheres que passaram pelo processo, inclusive, de violência doméstica e se mantiveram ali fortes, resilientes, sem conseguir pedir ajuda para ninguém. Mulheres que muitas vezes eram provedoras do lar, elas sustentavam a casa. E por que essas mulheres, elas não tiveram a oportunidade, não tiveram realmente essa fase? Nós somos da geração, gente, da comunicação. Os meios de comunicação, eles estão mais acessíveis. Eu lembro que quando eu fiz jornalismo lá atrás, a gente só basicamente tinha 3 tipos de veículos de comunicação. O rádio, o impresso, o jornal impresso e a televisão. Hoje você tem a internet. Você pode colocar a sua boca no mundo. E quando você define lá trazendo da sua história, lá trazendo da sua jornada, o seu propósito, fica muito mais fácil você comunicar. Quando você realmente comunica com eficiência, com intenção, aquilo que pode transformar a vida das pessoas, que você vai lá, o propósito nada mais é do que você dar sentido ao que você faz todos os dias. Hoje eu tenho alguns propósitos na minha vida. O meu propósito hoje aqui falando com vocês é potencializar o máximo que eu puder as mulheres que me seguem, que me acompanham e que eu sei que lá dentro tem algo para doar para o mundo. A Conecte Club Fit é basicamente formada por mulheres. As treinadoras da plataforma são formadas, a plataforma é formada praticamente por mulheres. Nós temos 2 homens na plataforma, mas só as mulheres são as mais atuantes. E as mulheres pretas em especial. Porque isso faz parte do meu propósito. Isso, as pessoas sempre acham que quando a gente abre um negócio, a maioria, e não tem nenhum problema isso. Gente, veja bem, não tem nenhum problema se o seu propósito for dinheiro. Eu sou a última pessoa no mundo que vai dizer pra você que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo. Eu não diria isso pra vocês, porque não é isso que eu acredito mais. Um dia eu acreditei nisso, mas hoje eu não acredito mais nisso. Então, se o seu propósito é ganhar dinheiro, não deixa de ser um propósito. O importante é que você tenha definido na sua cabeça, no seu coração, o que realmente faz sentido para que você acorde todos os dias e não desista no meio do caminho. E o propósito definido vai te dar essa clareza. E isso não significa, veja bem, isso não significa que ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminho, os seus propósitos não mudem. Nós somos seres humanos e nós somos mutáveis. É normal que a gente mude. Eu mudo o tempo todo. E tá tudo bem mudar o tempo todo. Então não engesse o seu propósito. Se durante a jornada você observar que seu propósito não é exatamente esse, não tem problema mudar. Mas o que eu quero trazer aqui para esse momento com vocês é que quando você tem um propósito, a sua caminhada, a sua jornada, ela fica muito mais fácil. Quando você tem um propósito, a sua vida se preenche mais de sentido. E a sua comunicação flui com mais qualidade, flui com mais refinamento, flui com mais objetivo. Se você tem um propósito claro, que você pode, mais uma vez, você pode tirar esse propósito da sua própria história de vida. Eu cansei de ver mulheres fortes, poderosas, com histórias de vida potentes,
mas com tudo lá reprimido. Não poder falar, não poder se comunicar. E quando você não se comunica, quando você não potencializa a sua comunicação, quando você, veja bem que eu estou falando isso, é importante. Quando você não aplica uma comunicação efetiva, uma comunicação intencional, dificilmente você vai conseguir expandir, crescer, evoluir, progredir na vida. Seja no relacionamento, seja no seu trabalho, seja nas suas relações sociais. E quando eu falo de comunicação, não pense que eu estou falando de palavra. Palavra é 7% da comunicação efetiva. 7% as palavras representam 7% da comunicação efetiva. Mais importante é você saber se comunicar também de outras formas. Nós somos da geração com mais privilégio e mais oportunidade que existe. E eu tô falando aqui, ó, de preta para preta, de mulheres pretas para mulheres pretas, de mulheres para mulheres. Não se silencie mais. Desde ontem eu estou falando aqui sobre o quê? Comunicação intencional, comunicação estratégica, comunicação que não é só pela palavra, é uma comunicação com propósito. Tati, como eu identifico o meu propósito, o propósito está na sua própria história de vida. Revisita a sua história de vida, revisita a sua infância, conversa com sua criança interior. Lembra dos personagens, das pessoas que faziam parte da sua infância. Ah, minha infância foi muito difícil. Minha infância foi uma infância que eu apanhei muito. Essa semana eu conversei com uma amiga sobre isso. Minha infância foi uma infância que minha mãe me maltratava muito. Quem sabe o seu propósito está aí em defender as outras crianças, em dar com mães para que elas consigam exercer a maternidade de forma mais amorosa, mais acolhedora. Eu fui abusada sexualmente na infância. Quem sabe o seu propósito seja você tratar isso dentro de você para que você consiga ajudar as outras mulheres. Quem sabe a sua infância foi muito pobre, mas hoje você está numa situação de vida um pouco melhor do que você tinha na sua infância. E você quer mostrar para as outras pessoas como fazer isso. Para as outras mulheres como fazer isso. Como parar de sentir pena de si mesma. Então o propósito, ele está muito ligado a quem foi você. Lembre-se, a sua história, o seu passado não te define, mas ele pode te ensinar muito. Certo? Adorei fazer essa live com vocês hoje. Amanhã a gente volta novamente nesse horário, no nosso encontro entre amigas. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é que seja realmente assim uma coisa rápida, para que a gente consiga ter esse momento de partilha, ter esse momento de produção de conhecimento, ter esse momento de troca, esse momento de reflexão mesmo. E que nós possamos nos empoderar cada vez mais como mulheres. Tem uma frase que eu aprendi essa semana, um ditado que eu aprendi essa semana. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, mas se juntar, a gente vence. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê amanhã no mesmo horário, 12h31, horário de Brasília, 16h31, horário aqui de Madrid. Fiquem bem e até amanhã. Tchau, meninas. Tchau, tchau.